E aí, galerinha, boa noite. Pois é, muito feliz de estar aqui. Semana passada nós não pudemos estar aqui, houve problemas técnicos e não conseguimos fazer a nossa transmissão, né? Mas, felizmente, essa semana tudo tranquilo e estamos aí, não é verdade? Então, para a gente começar, a gente vai começar falando dos PGMs. Estão bombando, viu? Graças a Deus, adesão muito grande. A gente vai colocar fotinha aí para vocês verem. E os grupos estão indo muito bem, está sendo muito bom, viu? Eu só escuto falar aí, né? Outra coisa que eu queria saber é o que é que vocês têm achado da nossa temática, né? De heróis, de super-heróis, mas não os heróis, né, convencionais. Os heróis da Bíblia, os heróis servos de Deus, né? Com as suas imperfeições, as suas fraquezas, mas também com as suas qualidades. E é muito importante prestarem atenção nisso, para que vocês também compreendam as suas fraquezas e as suas qualidades, para que vocês assim possam trabalhar para o reino e cumprir a missão que Deus tem para vocês aqui nessa terra, né? Bom, aviso, essa semana agora, próxima semana, PGM com os adolescentes de 15 a 17, 18 anos. Então, se liga aí. Outro recadinho para essa turma aí é o seguinte: bora se preparando, viu? Vamos orando. Pedir oração aqui para todos os adolescentes, porque os nossos cultos voltaram a ser presenciais. Então, agora a gente vai começar a orar para que as reuniões da Liga também possam ser presenciais. Então, além da oração, você aí, ó, adolescente de 15 a 18 anos, nós vamos precisar muito de você. Exatamente. Porque a Liga não é a liderança. A Liga são vocês. Então, vocês vão começar a botar, ó, mão na massa e trabalhar, ok? Bom, para a gente iniciar então o nosso culto, nós vamos orar e dar início, né, a esse momento que o Senhor reservou para nós. Amém? Senhor, nós adoramos o teu nome. Pai querido, nós te bendizemos. Pedimos que o Senhor possa estar colocando as suas mãos sobre as nossas vidas. Meu Deus, nos aperfeiçoando, tirando todas as imperfeições que nós temos. Cada um dos seus adolescentes, que o Senhor possa estar tocando nos seus corações, que o Senhor possa estar abençoando as suas mentes, para que eles possam entender qual é o propósito do Senhor para a vida deles, que eles possam estar entendendo, Senhor, as suas fraquezas, as suas qualidades, Senhor, aquilo que eles podem colocar a serviço da tua obra. Abençoa, meu Pai, para que eles possam entender também qual a importância deles na salvação de outras vidas. Cuida de cada um. O Senhor sabe o que cada um tem passado nesse momento, nas suas casas. Senhor, momento que, em definição, algumas escolas voltam às aulas, outras não. Mas eu posso estar abençoando cada adolescente dentro da necessidade de cada um. Aqueles que estão passando, Senhor, por dificuldades emocionais. Também o Senhor possa estar tocando nas suas mentes, nos seus corações, retirando tudo que não provém do Senhor, retirando todo o intento do adversário, toda a seta do adversário para confundir as suas mentes. Meu Deus, o Senhor possa estar abençoando cada um dos teus filhos. Peço uma bênção ainda para o culto desta noite, que o Senhor possa estar tocando em cada coração, através dos louvores, através da palavra, que o Senhor possa estar falando conosco. Abra os nossos corações para receber a sua bênção,
Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, então, galerinha. Vamos estar nessa hora ouvindo os louvores e prestando bastante atenção, certo? Nas letras, nas melodias, porque o Senhor tem muito a nos falar nessa noite e o louvor é uma ferramenta importantíssima para que nós possamos estar em comunhão e estar ouvindo a voz do Senhor. Amém? Então, beijo para vocês, até semana que vem. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível.
me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, a crescer em ti darei, pois eu sou teu, tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és guia-me aqui em tudo, em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu.
além das canções. Mandou o seu filho, seu único filho, morrer numa cruz para a vida me dar. Como posso provar que eu também quero dar minha vida a ti? O que posso fazer? Constrangido eu estou, pois o teu amor me alcançou. Porque eu quero viver e também te adorar. Mas uma coisa melhor é te melhor que você pode fazer é obedecer a palavra dele. A melhor prova de amor. Mandou o seu filho, seu único filho. Olha só. Como posso? Constrangido eu estou, pois o teu amor me alcançou. Porque eu quero viver mas uma coisa melhor que eu posso fazer. Sabe por quê? É melhor que sacrifício, é melhor que 1000 palavras. Uma boa notícia. O melhor de Deus chegou. O melhor de Deus chegou. O melhor de Deus já veio e ele habitou entre nós. Grandes coisas estão por vir e dias melhores virão, mas o melhor de
Olá, galera da Liga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da nossa série Liga da Justiça. É isso mesmo, você tem acompanhado nossa série de transmissões e sido abençoado com as palavras aqui ministradas? Espero que sim. Então, esteja aí com a gente, aproveita para dar um like aí no vídeo, para compartilhar com amigos. E vamos mais uma vez repetir um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Então se acalme aí, preste atenção, não deixe que nenhuma distração nesse momento possa interferir, né, no que Deus tem para falar para nossas vidas. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez, né, com muita humildade. Essas palavras têm falado muito ao meu coração e no dia de hoje, especialmente, é uma história que toca muito o meu coração e que Deus fala e tem trabalhado na minha vida. E a questão que eu quero trazer para a gente nessa transmissão é: qual é o propósito da sua vida? Você já chegou a pensar a respeito disso? Já se pegou imaginando a respeito disso? Bem, para pensar um pouco sobre o propósito, né? Qual é o propósito das nossas vidas? Vamos pensar um pouco sobre essa palavra propósito. Essa palavra propósito, ela tem um significado de intenção, projeto, aquilo que se busca, aquilo que se quer alcançar, um objetivo de vida. Você já pensou sobre isso? Vamos pensar sobre os super-heróis. Qual é o objetivo então deles? Geralmente é a defesa do bem, da paz, o controle do crime, não é verdade? E eles tomam para si esse protagonismo da luta contra o mal. Para isso, os seus idealizadores, né, conferem para eles superpoderes para eles poderem alcançar, né, os seus objetivos. Bem, nós vamos falar sobre isso um pouco mais tarde. Mas e você, né? E eu, pensando na nossa vida? Quais são os nossos projetos? Ser astronauta, engenheiro, médico, bombeiro. Com relação à vida relacional, com quem eu vou namorar? Eu vou me casar? Vou morar fora do país? Temos diversos projetos. Vários projetos, não é verdade? O que nos faz sentir animado, empolgado? Algumas vezes a gente fica se perguntando o que realmente eu gosto de fazer. Qual o impacto que eu posso causar no mundo? Bem, a gente pensando sobre isso e comparando com super-heróis, né? A gente fala, não, mas eu sou tão comum, eu não tenho talento, eu... né, não vejo alguma coisa que eu tenha toda essa empolgação. Será mesmo? Vamos continuar refletindo sobre esse assunto e no final vamos responder essas perguntas. Fato é que são perguntas comuns, né? E eu lembro que na adolescência e ainda hoje alguns questionamentos me vêm à mente. Mas é bom a gente planejar. É bom a gente sonhar, a gente criar expectativas sobre o nosso futuro. Mas nem sempre o nosso planejamento coincide com o que Deus planeja para a gente. E algumas vezes isso traz desânimo e frustração. Trazendo para a nossa vida aí, você já lembra daquela pessoa, daquela menina ou menino que você se interessou e colocou no seu coração e falou, eu quero namorar, eu vou namorar essa menina. E aí você começa a se aproximar, você começa a conversar mais, a fazer coisas para chamar atenção, e dar bala, ficar perto. E você vai criando toda aquela história na sua mente que você vai casar até com aquela menina e que vai dar tudo certo, né? E só que aí de repente você vê aquela pessoa se interessa por outra, começa a namorar por outra pessoa, você fica triste, desanimado. Já aconteceu isso? Você já teve assim uma paixão não correspondida?
Eu acredito que se não teve ainda, pode ser que aconteça. Isso é comum. E então são situações que às vezes frustram a gente, sem contar outras questões, né? Às vezes a gente fica pensando assim, que algumas situações na nossa vida, a gente fica se perguntando por quê, né? Algumas limitações, sejam econômicas, às vezes a gente tá num lar, numa família, mas a gente olha e fala, a família do meu amigo parece ser tão mais feliz. Aquela história da grama do vizinho, já ouviu aquela história? A grama do vizinho parece sempre mais verde que a nossa. E, bem, mas situações sim têm potencial para nos deixar desestabilizados. Algumas pessoas passam por perdas, algumas pessoas têm e outras não, algumas pessoas têm problemas físicos, outras não. E isso às vezes tem um potencial para nos colocar numa situação de, puxa vida, para eu ser feliz eu acho que eu tinha que estar no lugar de fulano. Para ser feliz eu acho que eu teria que ter nascido em outra família. Só que essas coisas, em vez de nos ajudar, elas fazem frustrar nossos planos, elas fazem frustrar nossos sonhos. Vamos lembrar um pouquinho então sobre uma história bem legal, né, que está na palavra de Deus, e a gente tem falado aí da Liga da Justiça, né? Vamos falar hoje aí do Super José, história bem conhecida, mas que tem tantas aplicações nesse sentido para a nossa vida. E eu gostaria de orar, que você tirasse um tempinho aí para orar, para que a gente pudesse refletir sobre esse tema. Senhor Deus e Pai, que essa palavra, Deus, de hoje possa falar aos nossos corações, Senhor, ó Deus, como o Senhor tem falado, Deus, ao meu coração, e que possa, Senhor, Deus, gerar frutos e que possa, Deus, nos trazer, ó Pai, esperança e paz a cada coração, ó Deus, que assistir a essa transmissão. É no nome de Jesus que eu te peço, te agradeço. Amém. Bem, José era um jovem, um adolescente de 17 anos, conhecido pelos seus sonhos, por ter ganhado uma super túnica de seu pai, um exemplo de fé, prudência, competência. E apesar das dificuldades imensas que José enfrentou, ele salvou Canaã, Egito e sua família da fome. Esse é o cara, hein? Bem, José, a verdade é que mas nem sempre as coisas foram fáceis assim para José não, você vai ver. José é o 11º filho de Jacó. Ele foi o primeiro filho de Jacó com Raquel, que era a esposa predileta de Jacó. E o nome de José significa aquele que acrescenta. Na verdade, Raquel queria muito, né, ter um filho. E isso foi uma resposta de oração dela e Deus permitiu que ela tivesse. E Raquel, depois ela morre quando ela dá à luz a Benjamim, o único irmão que José tinha por parte de pai e mãe. Bem, como eu falei, sabe aquele filho assim que é mais chegado às vezes dos pais? E José não tinha muito esse tato. E ele demonstrava mesmo que ele era o filho queridinho ali. E algumas vezes ele chegava até a ser aquele dedo duro. Via os irmãos aprontando, via os irmãos fazendo as coisas, ia lá, pai, ó, fiquei sabendo ali que meu irmão aprontou. E os irmãos se ressentiam disso, né? E os irmãos achavam que estavam sendo prejudicados, se sentiam preteridos, né? E ressentidos. E além do mais, esse tal José, ele tinha uns sonhos, era um cara sonhador. Só que às vezes ele, em vez de saber, ter ali uma sabedoria para falar as coisas, ele já chegava logo e abria, falava, eu sonhei, né, e eu estava acima de vocês, né, e aí eles ficavam, não, como assim, você está falando aí que você vai mandar na gente? Que pretensão é essa? Bem, então nessa trama, os irmãos de José falaram, quer saber? Vamos dar um fim nesse cara? Ele se acha demais, quem ele é, quem está pensando que é, né, ainda mais nossos pais ficam só passando a mão na cabeça dele, deu essa túnica bonita para ele, não deu pra gente.
e eles começam a alimentar no coração um sentimento contra José, né? Assim, em algumas situações das nossas vidas, às vezes a gente tende a colocar o problema do nosso fracasso nas pessoas. A gente tende a terceirizar. É difícil a gente reconhecer o nosso próprio erro. Mas a gente sabe que nessa história aí, José também teve um pouquinho de sabedoria, mas ele era novo, né? Ele faltou um pouquinho de sabedoria, tinha 17 anos apenas. Mas aí, voltando para os irmãos dele, eles tramam a morte de José, levam ele, estava passando uma caravana, eles vendem José, né, como escravo, pegam a roupa dele, matam o animal, mela de sangue, levam para o pai e falam, José morreu. Tramam a morte dele e nisso aí o pai fica muito triste, né, fica pela perda do filho que ele queria, e José segue a vida, né? Quando José chega no Egito, ali ele se dá bem, é um cara de bom relacionamento, começa a ficar responsável pelo palácio, mas sofre também vamos dizer assim, uma espécie de um mal entendido que acontece, porque a esposa do seu senhor, né, pega a roupa dele e ele sai correndo, mas ela diz que ele que estava tentando, vamos dizer, agarrá-la, né, querer ter relações com ela. Ele sofre essa calúnia e vai preso. Na prisão, ele vai interpretar ali os sonhos de 2 colegas na cadeia e ele acerta a interpretação dos 2, né? Certo dia, Faraó teve um sonho, né, com vacas, com espigas de milho, ninguém decifra, e aí um desses companheiros de prisão fala, olha, eu conheço um rapaz que acerta. E chamou lá e José revela, olha, vai ter 7 anos de fartura na terra e 7 anos de escassez. Bem, com isso, José, ele é chamado para poder administrar essa situação lá no Egito, né, e para ser o administrador, o 02 de todo o reino. E em determinado momento, a fome chega a Canaã, chega a seus familiares têm que encontrá-lo lá no Egito para pedir comida. Que situação agora, hein? Aquele que foi quase morto, que foi abandonado, que sofreu, que virou escravo, foi caluniado, estava diante dos seus agressores, seus próprios familiares. Eu imagino a dor, meus amigos, que deve ser para alguém que às vezes é caluniado por pessoas da própria família. Que situação difícil e que sofrimento esse José passou ali. Bem, fato é que tem um texto da Bíblia que eu queria ler com vocês para revelar como que José agiu diante de tudo isso. Porque ele recebe os irmãos e no final da história a gente sabe que eles se reconciliam e a família vai morar no Egito. Então abra aí sua Bíblia em Gênesis 50, 19 a 21. O texto vai aparecer na sua tela e nós vamos ler assim. E José lhes disse, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Bem, nesse texto fica bem claro ali que José entendeu o propósito de Deus para a vida dele naquilo tudo. José sofreu muito, chorou muito, a Bíblia fala para isso, depois eu recomendo que vocês leiam esse trecho. José teve que sair por vários momentos para chorar, e em um desses momentos fala que o choro de José foi ouvido na cidade, porque ele sofreu, mas ele entendeu o propósito daquilo tudo. Bem, agora vamos fazer uma especulação aqui.
Será que se José, né, tivesse continuado lá na casa de seu pai, mimado, preferido, protegido, para que nada acontecesse com a vida dele, será que essa excessiva proteção de seus pais também não teria prejudicado o caráter dele, impedido que ele fosse amadurecido também em algumas situações? Então a gente percebe que essas adversidades que ele passou permitiu que fosse desenvolvido os dons para José, para que ele pudesse abençoar gerações. E essa história nos faz refletir sobre 4 pontos que eu queria compartilhar com vocês para a gente poder aplicar na nossa vida como adolescente, nossa vida como jovem e na nossa vida de forma geral. Primeiro ponto, sonhe alto, faça coisas grandes para Deus. Adolescente, você tem um potencial incrível de influenciar pessoas. Não subestime o seu potencial, não subestime a sua capacidade de ser bênção. Amigos da escola, amigos próximos, de ser boas referências por onde estiver. Lembre-se que o principal propósito de nossas vidas é glorificar a Deus. Esse é o principal propósito. É para isso que nós nascemos. Ele comissionou cada um de nós, discípulos de Jesus, para anunciar o Evangelho. Então, vamos sonhar grande, vamos sonhar alto, em primeiro lugar, e realizar as coisas para Deus. Segundo ponto, faça o seu melhor. Não importa a situação que está hoje, eu sei que é difícil, às vezes a gente olhar para os lados e enxergar a nossa situação e na nossa visão a gente compara com outras pessoas e acha que a gente está patinando, não está saindo do lugar, mas faça o melhor com o que Deus tem te dado hoje. Vamos lembrar da história de José? José foi caluniado e preso, mas o que ele fez lá na prisão? Ele ficou lá desanimado, falou, minha vida acabou, minha família acabou comigo, meus irmãos acabaram com minha vida, era isso que eles queriam me matar, para mim só resta morrer, né? Não, de forma alguma, José se tornou o líder na prisão, de forma que ele administrava as coisas, de forma que as pessoas que iam presas, igual o copeiro do rei foi preso, né, iam se aconselhar com ele, ele interpretou sonhos ali. Então, assim, façamos o nosso melhor com o que a gente tem na nossa mão, ainda que a gente não tenha a visão além do alcance. Seria tão mais fácil, né, meus amigos, se a gente pudesse ter essa visão além do alcance. A gente está numa situação totalmente tenebrosa, mas a gente colocasse uma espada assim, enxergasse lá longe e a gente tranquilizasse. Bem, a gente não tem essa visão além do alcance, mas a gente tem a palavra de Deus para nos ajudar contra o pecado, para nos ajudar com as suas promessas, a gente enfrentar e fazer o nosso melhor. Terceiro ponto, não desista após um fracasso, 2, não desista apesar dos fracassos. Outra situação difícil, né, meus amigos, mas a gente percebe que a perseverança, nesse caso, é o que nos traz a vitória. A perseverança que nos dá a bênção. Vamos de novo entender a questão de José. José, se ele não entendesse, né, o propósito de Deus ali, o que ele faria? Ele ia se vingar dos irmãos dele, ele tinha poder, né? Ele poderia mandar matar os irmãos dele, ele poderia fazer crueldade, né? Ele tinha poder porque ele era o 02 da nação. E ele poderia alimentar ressentimento, alimentar todo aquele mal, né? E dar o troco na mesma medida. Isso é o normal das pessoas hoje, né? Alimentar o egoísmo. Mas José não se deixou intimidar pelos fracassos, pelas calúnias. Ele continuou firme, sabendo o propósito, sabendo a quem ele estava servindo, né? Tendo perseverança e paciência. E o que aconteceu? Deus transformou o mal que intentaram contra ele em bênção.
Vamos parar então, amigos, assim, de colocarmos a culpa de nossos fracassos em outras pessoas. É difícil, a gente sabe que é, mas não vamos ficar culpando nossos pais, nossos amigos, nossa criação, o que quer que seja, né? Vamos entender, podemos fracassar sim, mas isso é para nosso amadurecimento. Virão novas oportunidades, nada terminou por aí. Vocês lembram da história de quantas histórias de invenções humanas, como a luz, como diversas invenções importantes para a nossa vida hoje, foram frutos de fracasso. Pessoas que tentaram fazer aquela invenção por 1000 vezes e não dava certo, mas elas continuaram tentando. Então não desista. E por último eu queria colocar que os planos de Deus, eles são maiores que os nossos planos. A vida de José confirma que Deus estava no controle de tudo. Deus está no controle da história. Quando acontecem coisas ruins, Deus ele expressa o seu poder, o seu amor providencial. Ele está no controle. José demonstrou uma fé inabalável, porque ele realmente creu que os planos de Deus são maiores do que o nosso. Agora, quer saber numa coisa, é tão interessante isso. Às vezes a gente quer levar a nossa vida para um lado e ela está indo para um outro que a gente não gostaria, às vezes que não imaginaria e não gostaria que tivéssemos indo. Aconteceu na vida de José. Mas a história de José é tão interessante que ela aponta, aliás, o Velho Testamento todinho aponta para Jesus. O povo de Deus separado, aquele povo que estava lá em Canaã, ele só não foi exterminado e morreu de fome porque José foi vendido como escravo, padeceu, sofreu, passou apertos incríveis, mas não desistiu. E ele foi a salvação para a família dele, ele foi a salvação para o povo de Deus e até para o povo não crente, o povo egípcio. Então, meus irmãos, Jesus, ele já conseguiu a maior bênção para nós, que é ancorar as nossas vidas lá no céu, através da salvação. A gente já não está mais com um barco à deriva, à mercê das circunstâncias. Nós já estamos firmados em Jesus. Ele já foi essa nossa garantia. Ele já nos deu o maior propósito de vida, que é ser discípulo dele, que é servi-lo, e nos garantiu a felicidade por isso. Então, quando estivermos diante de correntezas que parece que estão nos levando para caminhos que são diferentes daqueles que a gente sonhou, planejou, que a gente tenha essa fé inabalável no Senhor, né? Que a gente não desista de sonhar, que a gente continue fazendo o nosso melhor, mesmo diante das correntezas, dos mares turbulentos, que a gente não desista e que a gente entenda que o plano de Deus realmente ele é muito, muito, muito maior do que o nosso. Adolescente, você que está me ouvindo agora, Deus tem um propósito lindo, né? Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Tenha paciência, não se precipite, né? Muitas das vezes a gente não tem paciência, a gente se precipita, bate cabeça e é complicado, não é verdade? Mas tenha paciência, isso faz parte do nosso amadurecimento. A gente continua durante toda a nossa vida aprendendo. Eu estou aprendendo, eu aprendo a cada dia, tenho aprendido muito a cada dia. Vocês também. Então tenham paciência e fé, porque os planos de Deus, né, ele tem propósitos maravilhosos para cada um de vocês. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que essa palavra possa amadurecer e ser bênção em nossos corações. Um grande abraço. Deus, eu tô aqui pra te falar que eu tô abrindo mão dos meus planos, porque eu sou
só quero viver os teus propósitos, e que tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor. E depois ainda dei trabalho pro Senhor, clamando e pedindo ajuda. Tudo que o Senhor realizou foi tão maravilhoso, foi tão perfeito, foi tão bom, tão leve e agradável. E baseado nisso é que eu estou aqui hoje, pra dizer que eu abro mão, porque eu quero aquela história que o Senhor escreveu quando eu era substância informe no ventre da minha mãe. Quero estar contigo e que estejas comigo. A maior riqueza que eu tenho é ter o seu Espírito dentro de mim. Me devolve a alegria de ser filho. Só quero estar contigo, estejas comigo. Pega minha vida e faz o que quiser. Pega o que está fora e volta pro lugar. Mexe, me levando e volta pro projeto original. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Nós chegamos ao fim da nossa transmissão e antes de nós nos despedirmos eu tenho alguns avisos importantes para dar. Lembrando dos PGMs, eles já começaram. Nessa semana nós tivemos o primeiro PGM dos adolescentes de 15 a 18 anos. Então, se você não apareceu, apareça, viu? O nosso próximo encontro será no dia 20 de outubro, na terça-feira às 8 horas, da mesma forma como foi nessa semana. E nessa semana que entra agora, teremos novamente o encontro dos PGMs dos adolescentes de 12 a 14 anos, tá bom? Tanto das meninas como dos meninos, então fique esperto para você não perder. No mais, pessoal, é isso. Espero que a transmissão de hoje tenha sido uma bênção na vida de vocês e que vocês tenham uma boa semana. Lembrando que tem EBD amanhã, tá bom? Não percam. É isso aí, pessoal. Oremos para nos despedir. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado por essa noite, Deus, pela vida de cada um que está conosco nessa transmissão. Nós pedimos que o Senhor nos dê sempre a Tua sabedoria, Pai, e nos capacite a amar, ó Pai, assim como Teu Filho Jesus amou, Pai. É isso que nós pedimos a Deus. Esteja conosco, nos dê a Tua força, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Tenham uma boa noite
e um grande abraço para todos.